Finalmente começam a sair agora as conversas entre a amiguinha do Lulinha e o próprio Lulinha. Eu achei muito curioso, eu até gravei um vídeo ontem falando que era muito estranho, né? Tem conversas da Luxinger com Braga, com Marcola, com 10 pessoas diferentes, mas não aparecem as conversas com o próprio Lulinha, o grande amigo dela, o grande parceiro dela. E hoje começa a sair. E olha qual é a primeira matéria em relação a essas conversas. Lulinha mandando para lobista, a gente está se arriscando. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Cara, isso aqui para mim é uma confissão de culpa mesmo, né? Essa conversa aconteceu no dia 18 de janeiro de 2024 e a PF começou a publicar, a imprensa começou a publicar algumas dessas conversas. Vamos dar uma olhada? A casa caiu para esse pessoal. Então vai lá, conforme mostrou a reportagem da Veja, a PF aponta a dupla como integrante de uma sociedade oculta estruturada para abrir portas juntos a órgãos do governo federal, como o Ministério da Saúde, a Dataprev, e investiga possíveis crimes de corrupção, organização criminosa, tráfico de influência e exploração de prestígio. Olha o Lulinha falando para ela chamando o cara para viajar, né? Aí o Lulinha responde, então, deixa eu te falar, eu não estou nada confortável com essa viagem. Não acho que deveríamos fazer nesse momento. O que ele está dizendo aqui? Basicamente, como é que volta isso aqui, gente? O que ele está dizendo aqui? Vai dar na cara que a gente está roubando. Vamos esperar. Se a gente sai para fazer umas viagens luxuosas dessa, vai dar problema, porque todo mundo vai ficar perguntando, onde que o Lulinha está arrumando tanto dinheiro? E ela fala, não vai ficar caro não, estou levantando tudo. Vai ficar uns 100 mil. Preste atenção. Para ela, gastar 100 mil numa viagem não vai ficar caro não, gente. Não é tão caro assim, né? E ela continua aqui, passagens, hotel, tudo incluído. Aí ele responde, Roberta, a gente está se arriscando, não precisa, é só esperar uns poucos meses e poderemos fazer isso sem medo de nada. Por quê? Por que o Lulinha está falando, olha, melhor não arriscar agora, ou seja, melhor não fazer uma viagem que custa uma fortuna agora? Por que é melhor esperar alguns meses, porque depois não vai ter problema nenhum? Qual era o problema? Eu estou tentando entender. Por que não poderiam fazer aquela viagem naquele momento? Repare que as mensagens foram recuperadas. Isso aqui são mensagens que foram apagadas, mas aqui elas estão recuperadas. Aí ela, medo de quê? Aí, 100 mil para os 8, né? Não, eu estou colocando isso cada, mas deve estar... Eu estou colocando isso para cada. É 100 mil para cada. Então era uma viagem de 800 mil reais. E a Polícia Federal continua explicando, né? Que, sabe, eu fui das poucas pessoas, daquilo que a Roberta tinha falado. Tem um detalhe aqui que eu quero te chamar a atenção, que é esse aqui, Lulinha continua, então, meu amor, eu não tenho din-din nem origem para isso. Não deu para gastar esse tanto agora. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Eles estavam marcando uma viagem para onde? Para a Suíça. Olha que curioso, para a Suíça. Por décadas, a Suíça foi considerada um paraíso para endinheirados que buscavam manter suas finanças nas sombras. Mas a má fama de abrigo de virtuais criminosos levou instituições bancárias suíças a adotarem regras de maior transparência do sistema bancário mundial. Então aqui eles estavam organizando uma viagem de todo mundo para a Suíça, onde ia ficar 100 mil reais para cada. E ele dizendo que era arriscado, que poderia dar merda, porque ele não teria como explicar a origem disso. O curioso é que se a gente for voltar um pouquinho no tempo, tem esse detalhe aqui, Lulinha foi à Finlândia. Vocês lembram disso aqui? Eu acho que isso aqui é importante recuperar a memória do povo. Lulinha foi à Finlândia bancado por lobista em hotel com diária de 37 mil. O que acontece? Esta mulher, a Roberta Luxinger, que todo mundo sabe hoje que é uma ladra, que roubou muito dinheiro, mas muito, bancou uma viagem de 37 mil para o Lulinha para ele ir assistir a Aurora Boreal. Que coisa mais fofa, né? Iam lá para ver a Aurora Boreal. Esse é o Lulinha, que agora o Lula está falando que não está fazendo nada para defender. Rapaz, o Lula colocou o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, para trocar os delegados, para tirar agentes da Polícia Federal que estão na investigação. Colocou o Ministério da Justiça, o PGR, para arrancar a investigação do André Mendonça. Estão tentando de tudo para tentar impedir que o Lulinha pague pelos crimes que ele cometeu. Curioso, o principal articulador desses esquemas é chefe de gabinete do Lula. E tem o outro grande assessor do Lula, que é o Berger também, né? O Adenberger, acho que é esse o nome dele. Como é que fica essa história? Por que isso não está no Jornal Nacional? Por que isso não está
todos os dias no Jornal Nacional, porque eu quero saber, o Fantástico vai contar esse escândalo de corrupção? E aí o Lula tá usando a máquina estatal para defender seu filho ladrão. Entenda isso aqui, você brasileiro. O seu presidente da República está usando a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Suprema Corte para defender o filho ladrão dele. Que já está escancarado. O cara é ladrão e roubou foi muito. Vem cá. Deixa eu te contar uma coisa. Só entre nós dois. Nós vamos ganhar. O Flávio vai ganhar, o Lula vai ser derrotado. Calma que não é achismo, não. Já vai você pensar, o Gustavo Gaia... Não. Nós vamos ganhar. O que eu quero te mostrar agora é a última pesquisa do BTG. Nessa última pesquisa, empate técnico. Calma que nós vamos chegar na cereja do bolo. Empate técnico numa pesquisa, e sempre as pesquisas colocam a esquerda na frente. Só que dessa vez, nós estamos diante de um empate técnico, olha aqui, dentro da margem de erro. Lula com 46, Flávio com 45. Isso aqui, gente, é maravilhoso, que vocês não têm ideia. Eu vou te falar por quê que eu estou muito mais empolgado agora, muito mais convicto da vitória agora do que eu estava lá atrás em 2022. Lá atrás, o BTG, nesse mesmo período, julho, colocava o Lula 10 pontos na frente do Bolsonaro. 10, de novo, 10 dedos. Eu tenho 10 dedos, então eu vou fazer os 10 aqui. 10 pontos. Agora nós estamos empatados. Mas aí vem a melhor parte. Nessa pesquisa foi medida também a rejeição. E olha o que acaba de acontecer em relação à rejeição dos dois principais candidatos. Lula supera Flávio em rejeição pela primeira vez desde abril. Mostra a nova pesquisa BTG Nexus. Aí você vai ver, presta atenção. Isso aqui, cara, isso aqui vale ouro, tá? Isso aqui é ouro. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui. Tem como aumentar? Tem aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Na comparação com a rodada anterior, os dois oscilaram em direções opostas. A rejeição de Lula passou de 48 para 49, enquanto a Flávio caiu numericamente de 50 para 48. Ou seja, hoje o Lula está mais rejeitado que o Flávio. E para mim, esse é o número que mostra qual vai ser o resultado da eleição. A tendência agora é o povo ficar cada vez mais rejeição ao Lula. Por quê? Porque o custo de vida está absurdo, a criminalidade está explodindo. O Lula acaba de dar uma entrevista falando que o motivo do povo estar endividado, gente, 82% das famílias endividadas. Ele explica que é porque o povo está gastando demais. Na explicação dele, é porque está tudo muito barato. Esta é a explicação do Lula em relação ao endividamento do povo brasileiro. A rejeição dele vai continuar subindo, a rejeição do Flávio vai descendo, o Flávio vai passar o Lula em uma semana que vem, em todas as pesquisas, eu já acho que o Flávio vai estar na frente do Lula e nós vamos ganhar. Agora, mobiliza. Cadê aí no seu estado, na sua cidade, adesivo do Flávio Bolsonaro, adesivar os carros, a camiseta verde e amarelo, ir pra rua. Se seu candidato ao Senado aí tá indo pra fazer alguma coisa, vá apoiar o candidato ao Senado. O Flávio vai precisar de maioria no Senado. Sem maioria no Senado, a gente não consegue fazer as mudanças que a gente tanto quer. E para fazer essa maioria, gente, é arregaçar as mangas, é ir para cima, não é ficando em casa no sofá. Eu tô aqui na campanha em Goiás, nós vamos fazer maioria no Senado desse Brasil, essa é a nossa meta, é fazer Flávio Bolsonaro presidente. Nós vamos vencer. Essas pesquisas deveriam estar deixando todo mundo em êxtase, e o povo tá meio desanimado. Tá desanimado porque a gente sofreu muito, foi muita perseguição, foi muita injustiça. Bolsonaro tá preso em casa. O sistema não quer deixar o Bolsonaro fazer campanha para o próprio filho. Inventaram um crime absurdo. Ele não pode receber visita de ninguém, não pode escrever uma carta, meu Deus. Ele não pode participar do debate político. Isso não existe, isso nunca existiu. Eu já estava com saudade de ouvir essa profunda sabedoria e conhecimento do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, mais uma vez, ele deu uma aula do que é democracia relativa. Eu acho que ele se viu obrigado a se posicionar depois de que mandou fazer busca e apreensão na casa do jornalista e depois de ter destruído o sigilo da fonte, algo que está na nossa Constituição. Então ele está muito desgastado, a imprensa está com raiva dele, e aí hoje ele faz um discurso meio que tentando defender a imprensa. Sabe contra quem? Não é contra ele, não é contra o STF, contra pessoas que dão opinião nas redes sociais. Você está duvidando? Então agora você vai ver mais um trecho do que é o xandonismo intelectual, o xandonismo do judiciário, a grande muralha que defendeu a nossa democracia, agora falando que é um absurdo que as pessoas não acreditem mais na imprensa. É um absurdo. O cara que está mandando prender jornalista,
que já tem jornalista do Brasil que teve que fugir do Brasil, que acabou com o sigilo da fonte, agora se vê obrigado a se pôr numa situação onde ele tem que defender o jornalismo. Desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com o Curitiba ontem. Sabe comentar tudo. Se tem uma pessoa que sabe comentar tudo, é o Alexandre de Moraes. Ele decide tudo sobre todas as nossas vidas. Mas eu achei interessante, o influencer ou o cidadão comum não pode dar opinião. A única opinião que pode ser feita é da imprensa. Esse influencer tem mais audiência, esses influencers, do que Jornal Nacional. Porque ninguém mais acredita no Jornal Nacional. Todos os telejornais. Isso foi trabalhado. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem que não acreditam mais na mídia tradicional? Eu conheço você que mandou prender jornalista, você que mandou censurar vários jornalistas, Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, eles eram da mídia tradicional. Você não acredita na mídia tradicional, você não acredita. Você acredita na Malu Gaspar, que falou que você visitou, que o senhor, desculpa pela referência, o senhor visitou o Vorcaro, viajou no jatinho do Vorcaro, a mídia tradicional. Então a gente tem que acreditar quando a imprensa fala que é muito estranho esse contrato da sua esposa para receber 129 milhões do Vorcaro, porque nisso o povo está acreditando, tem o documento para provar. O que acontece é que a população acordou para o fato de que a imprensa tem um lado político. Só isso. A população acordou. Então eles buscam fontes alternativas de informação. E aí, nessas fontes alternativas, vem a libertação ideológica. Isso você não aceita. E que seguem como se fosse uma religião fanática. Tudo que a bolha passa como notícia. Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Preste atenção. Não acreditar na imprensa hoje em dia, então você é uma vítima de lavagem cerebral, que é algo que foi trabalhado de forma orquestrada, organizada por uma milícia digital imaginária junto com Elon Musk e as Big Techs que trabalham para manipular as... Nossa Senhora. Essa pessoa tem a caneta que decide tudo nas nossas vidas. Tudo. O Brasil tá virado de cabeça para baixo mesmo. O ministro do STF vai lá e faz um discurso abertamente dizendo que pessoas que usam as redes sociais para dar a sua opinião não sabem de nada. Quem sabe é a imprensa tradicional que ele tá mandando prender e destruir a fonte de sigilo, o sigilo da fonte. Esse pessoal. Aqui ele tá acuado, ele precisava fazer algum gesto para a imprensa tradicional, para a grande mídia brasileira, e ele faz esse gesto. Coloca a culpa em você, que dá a sua opinião, coloca a culpa nas Big Techs, porque tipo assim, as Big Techs têm lado político, mas a imprensa não. O problema, Alexandre de Moraes, é que já tiveram vários estudos que mostram que 85% dos jornalistas se declaram de esquerda e até de extrema esquerda. Você vê essa mesma taxa nos trabalhadores, nos colaboradores das Big Techs, das redes sociais? Não. 85% de jornalistas se autodeclaram de esquerda. A imprensa, ela vem das faculdades de jornalismo, que é um corredor polonês de esquerda. Um corredor polonês progressista, onde são inseridas nas cabeças desses pobres jovens as mais podres e diabólicas ideias já concebidas pela mente humana. E eles acham que é uma missão de vida trabalhar para que essas ideias se propaguem. E eles acreditam que todos aqueles que não acreditam nas mesmas ideias que eles são racistas, supremacistas brancos, misóginos, machistas e tudo que é de ruim, nazistas, tudo que é de ruim no mundo, e que essas pessoas devem ser destruídas. Inclusive, chega ao ponto de escrever artigos dizendo que por que torcem que o Bolsonaro morra, divulgando a cabeça decepada do Bolsonaro. Mas essa é a imprensa que o brasileiro deve acreditar, não nas pessoas comuns. O ideal para a democracia é que nós tenhamos milhões de pessoas dando as suas opiniões e o povo possa ter o discernimento de escolher qual eles concordam mais. Ou você não acredita que o povo tem discernimento? Porque se o senhor não acredita que o povo não tem discernimento, então a gente tem que anular as eleições. Porque a eleição é justamente isso. É quando o povo usa todo o seu discernimento para escolher um representante. Quando era só a imprensa, Lula ganhava. Quando a imprensa perdeu o poder, aí o povo fez uma eleição democrática pela primeira vez em 2018 e elegeu o Bolsonaro, que o senhor colocou dentro de uma prisão domiciliar ou proibindo de dar entrevistas para a imprensa, de usar rede social,
de escrever uma carta, de participar do debate político. Eu já sei qual é a estratégia da PGR quando pediu que os casos que estão com Mendonça e que investigam Lulinha passassem para a primeira instância. Esse pedido da PGR não visava que os casos realmente fossem para a primeira instância. A PGR do Gonê e os ministros que mandaram o Gonê fazer esse pedido, e eu vou te contar quais são, eles sabiam muito bem que o Mendonça ia resistir. A estratégia real deles está no segundo passo, depois da resistência do Mendonça. E eu vou te contar essa estratégia agora. Esses 3 ministros, a Bela Megali não conta quem são, mas eu vou te dizer, é Gilmar, Moraes e Dino. Esses 3 ministros foram os que mandaram, muito provavelmente, a PGR dizer ao Mendonça que os casos do Lulinha deviam seguir para a primeira instância e sabiam muito bem que o Mendonça não ia topar, ia resistir. Ao resistir, eles estão agora na imprensa, pela coluna da Bela Megali, afirmando que o Mendonça está agindo como Moraes sempre agiu nesses últimos 7 anos. E como é que então a direita pode fazer agora aquilo que criticou durante os últimos 7 anos? Como é que o Mendonça, representante na visão desses 3 ministros da direita, pode agora fazer aquilo que a direita criticou no Moraes durante esses 7 anos? Essa é a estratégia para desestabilizar o Mendonça. Eles sabiam, portanto, que o pedido da PGR não ia dar em nada. Esses 3 ministros sabiam que era só um balão de ensaio, estavam ali incubando o vírus da discórdia para fazer o Mendonça entrar nessa narrativa, resistir ao pedido da PGR, negar aquilo que a PGR estava pedindo e, com isso, gerar o desconforto de estar mais ou menos na mesma posição que o Moraes esteve durante esses últimos 7 anos e foi visto, pelo menos pela direita, como algo ilegal aquilo que o Moraes fez. Essa é a estratégia, porque desestabilizando o Mendonça, colocando o Mendonça igual ao Moraes, fazendo com que o Mendonça se sinta numa situação de potencial ilegalidade, eles abrem o flanco para que a defesa do próprio Lulinha leve essa resistência do Mendonça a levar os casos para a primeira instância para um recurso, e esse recurso vá para um colegiado, e aí no colegiado esses 3 ministros vão trabalhar para arrancar das mãos do Mendonça o caso do Lulinha. E, óbvio, comparar o Mendonça com o Moraes, tentar colocar o Mendonça no mesmo lugar do Moraes, é um argumento para se jogar para a imprensa trabalhar, para a imprensa desenvolver e com isso dizer que o Mendonça não é muito diferente daquilo que o Moraes é. Então, ou todos topam o Moraes, ou então, se não topam o Moraes, também não topam o Mendonça. Essa é a ideia, esse é o argumento, essa é a estratégia para fazer com que o Mendonça fique mais ou menos na vala comum do Moraes e eles consigam, num recurso, no colegiado, arrancar do Mendonça os casos do Lulinha. Meus caros, olha, o regime é cruel, não é fácil lidar com essa gente. Vamos ficar atentos para ver os próximos passos. Quando a defesa do Lulinha levar a decisão do Mendonça manter com ele os processos do Lulinha, do Master, do INSS, do Lulinha, quando o Mendonça tomar essa decisão e a defesa jogar para um recurso para o colegiado, atente-se, porque essa estratégia que eu acabo de mencionar estará em curso. Pelas redes sociais, Flávio Bolsonaro justificou a ausência no debate. Eu quero debater sim, mas eu quero debater com quem está destruindo o Brasil e piorando a sua vida. Eu quero debater com quem faz com que a caixa de bis com 20 unidades passe a ter 16, o papel higiênico com 40 metros passe a ter 36, faz até a dúzia de 12 ovos virarem 10. Eu quero debater com quem acabou com o poder de compra dos brasileiros, com quem está endividando as famílias, sufocando as empresas, empresários e microempreendedores. Ainda durante o debate na Band, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, foi flagrado cochilando mais de uma vez ao longo de 1h30 de transmissão. Num outro vídeo, Kassab aparece acordando enquanto Caiado faz o discurso. Aos jornalistas, Kassab negou ter dormido durante o evento, disse que estava apenas olhando o celular e conversando com a equipe. Hoje, Ronaldo Caiado ironizou o episódio nas redes sociais. O candidato disse que com ele na presidência, os brasileiros poderão dormir tranquilos, igual ao Gilberto Kassab no debate.
Então estava dormindo, vai. Acabou de confessar, né, Piotr? Boa noite, seja muito bem-vindo. Ontem à noite, então, tivemos de assistir ao primeiro debate presidencial, marcado por esse esvaziamento, pelas ausências, sem a presença aí dos dois candidatos líderes nas pesquisas de intenção de voto. Romeu Zema decidiu não comparecer ali de última hora. O Augusto Cury também não foi, acabou comparecendo, ficaram só os três. E as críticas dos candidatos praticamente se concentraram no atual presidente e candidato à reeleição, Lula da Silva. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Marcelo, seja bem-vindo a todos que nos acompanham. Vou começar por esse fato icônico aí. Estava dormindo, sim, não tem como. O próprio Caiado admitiu. Então, quer dizer, deu um cochilo ali. Acho que o debate, por esse aspecto, não estava empolgando. E não empolgou, sim, porque, claro, os dois candidatos que lideram as pesquisas se ausentaram e muito provavelmente vão continuar se ausentando de qualquer tentativa de debate. Em que pese o fato de debates serem extremamente importantes, é uma possibilidade de se expressar e mostrar seus planos de governo, discutir planos reais de governo, até porque o formato também evoluiu, o formato dos debates evoluiu bastante. Mas vamos olhar pelo pragmatismo das campanhas. Eu não estou fazendo aqui nenhuma ode contra debates, não. Nós estamos só analisando o fato de que, pronto, não foram ao debate os dois principais candidatos, ou os que lideram as pesquisas eleitorais, além do Zema, que usou o mesmo argumento de um que está liderando, por exemplo, embora ele esteja no pelotão de baixo. Do ponto de vista pragmático, é quase inimaginável você pensar que não serão ou que não irão para o segundo turno Lula e o Flávio Bolsonaro. E no segundo turno, aí sim, haverá debate. Porque daí, quem está liderando não pode perder pontos e correr o risco de perder a eleição. E quem está um pouco atrás tem que usar todo o arsenal possível, e aí sim um debate é importante, para tentar conseguir pontos e sim ser ele o vencedor. Então, no segundo turno, teremos debate. Alguém vai mencionar, mas São Paulo está no primeiro turno, o Tarcísio corre o risco de ganhar no primeiro turno e foi ao debate. Porque só tem dois candidatos. São Paulo hoje, para o governo do estado de São Paulo, relevantes, só tem o Tarcísio e o Haddad, que está bem atrás. Então é praticamente um segundo turno ali, é um debate realmente de dois. Os debates brasileiros, de alguma forma, sobretudo nessa época eleitoral, foram muito inspirados nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos já é um bipartidarismo convicto. Então você tem dois candidatos mesmo. E não tem segundo turno, ou seja, tudo acontece ali numa primeira eleição. Então, do ponto de vista pragmático, é inimaginável que o comando dessas duas campanhas vá ceder e falar, não vamos participar de algum debate. Acho até que corre o risco do último debate, que normalmente quem faz é a TV Globo. A menos que haja uma mudança até lá nos números ou alguma percepção. Com relação a esse esvaziamento e a discussão de propostas, é que daí é aquela história, né? Se a gente juntar, pegando os números do Datafolha, que foi a última pesquisa antes do debate, né? A última que saiu. Eu fiz uma conta, acho que tinha 10 pontos ali. Os três candidatos que foram somavam no máximo 10 pontos. É quase um debate de um dígito, eu não estou me referindo à audiência, estou me referindo às intenções de voto. Bom, foi esse o resultado, a audiência também não empolgou. A Bandeirantes tem um histórico enorme de fazer esses debates, estou falando dos anos 80, quem se lembra do debate presidencial de 1989 sabe do que eu estou falando, mas estamos falando de um outro século. Hoje você tem uma concorrência com as redes sociais, tem uma concorrência com essas séries de sabatinas, tem uma série de coisas acontecendo, muitos veículos para os candidatos se manifestarem. Antes do debate era praticamente uma ali, revista semanal e jornal, e um pouco de emissora de rádio. Então, essa é a realidade e não acho que vai mudar não nesse primeiro turno. É muito provável que tenha um dos dois candidatos. Agora, essa frase do Flávio Bolsonaro, a gente precisa analisar com muito cuidado. Me permita só fazer um adendo, Paulo, desculpe me alongar. Ele diz o seguinte, porque se justificar para não ir ao debate não é uma situação fácil, mas ele se saiu muito bem. Quero debater com quem está destruindo o Brasil, está endividando os brasileiros.
que é o debate nesse momento, lamentavelmente, que é o que importa hoje. Então, quer dizer, do ponto de vista de marketing, ele também sinalizou para o eleitor dele e para alguém que poderia ter ficado incomodado ele não ter ido ao debate, embora seja o segundo nas pesquisas de intenção. Pois é, porque o Lula usou como justificativa a falta de igualdade de condições entre os adversários, além de ter concedido ali uma entrevista que foi transmitida na TV Record no mesmo horário. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu passar para o Marcelo Rocha Monteiro. Muito boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo de volta. Quero ouvi-lo também sobre esse debate presidencial esvaziado ontem, que teve até o candidato a vice-presidente dando uma cochiladinha ali na audiência, embora tenha negado, mas realmente foi um debate que não empolgou muito os eleitores, não é? Boa noite. Foi um debate soporífero, né? Não há insônia que resista a um debate desses. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite ao Piotr, a todo o nosso público. O que me parece, e aí pegando um gancho no que o Piotr acabou de falar, né, é que as ausências, né, dos dois principais candidatos, tem também a ausência do Zema, mas a ausência dos dois principais candidatos, ela tem explicações inteiramente distintas, né? Eu acho que não dá para igualar as duas situações. O Lula fugiu do debate, é óbvio isso, né? É evidente que o Lula fugiu do debate, né? Quer dizer, o incumbente, o candidato à reeleição, é aquele que tem, em qualquer situação, o telhado de vidro. Mas o Lula não tem um telhado de vidro, ele tem pelo menos 3 telhados de vidro. Ele está no 3º mandato, né, enfrentando, para surpresa de ninguém, mais um escândalo de corrupção, né, que, ao que tudo indica, ele está envolvido até o pescoço, porque envolve o filho dele, e é difícil imaginar que um filho faça tráfico de influência no governo do pai sem conhecimento do pai, né? Então, é uma situação extremamente delicada, né? E ele fugiu do debate exatamente para fugir desses questionamentos, para fugir de perguntas que ele certamente terá dificuldade em responder. E aí, de uma forma, a meu ver, absurda, né, uma outra emissora de televisão faz uma entrevista, quer dizer, o que ia ser um debate vira um monólogo, né, praticamente um monólogo, porque é claro que as perguntas devem ter sido devidamente ensaiadas, né, ele tomou conhecimento antes e aí vai fazer essa fala na emissora Record, uma entrevista com ele sozinho, exatamente no horário em que estava se realizando o debate dos outros candidatos. A meu ver, isso é inclusive uma forma de burlar a legislação eleitoral, né? Porque no debate o tempo é dividido e ele ganhou uma entrevista só para ele. Ganhou lá mais de 1 hora, não sei exatamente quanto tempo foi, para falar o que ele bem entendesse sem ser questionado pelos seus concorrentes. Agora, a situação do Flávio Bolsonaro, a meu ver, é inteiramente distinta. Por quê? Porque o Flávio, como ele falou nesse vídeo que acabou de ser exibido, ele queria debater, ele é o principal candidato da oposição, não há dúvida, né? As pesquisas mostram, né? Dificilmente a gente vai fugir de um segundo turno com Flávio Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Ele é o principal candidato da oposição e toda a campanha dele se baseia em questionar o atual governo, questionar o que na visão dele e de milhões de brasileiros é a incompetência do atual governo, é a corrupção do atual governo, são, enfim, as inúmeras questões que vêm se apresentando aí no noticiário todos os dias, né? E que levam, hoje a gente sabe que, por exemplo, a desaprovação do governo Lula é maior do que a aprovação. Agora, que sentido faz o principal candidato da oposição, cuja campanha se baseia em questionar o atual presidente, o governo do atual presidente, que sentido faz ele comparecer a um debate em que exatamente esse candidato que ele questiona, esse candidato cujo governo ele questiona, foge do debate? É evidente que se o Flávio Bolsonaro fosse ao debate, ele seria o alvo dos outros candidatos. Então, realmente, faz sentido, né? Se o Lula comparecesse ao debate, se o Lula tivesse comparecido, com absoluta certeza o Flávio teria ido. Mas sem a presença do seu principal oponente,
a meu ver, não faria realmente sentido a presença do Flávio. Augusto Nunes, boa noite. Tem um outro ponto. A Band chegou a alterar a data desse debate, que deveria ter ocorrido no dia 16 de agosto, mas por conta, inclusive, de um conflito de agenda do presidente Lula, que tinha um lançamento de campanha em São Bernardo do Campo, eles jogaram a data para ontem. E, no fim das contas, ficaram sem Lula, sem Flávio e também sem Romeu Zema. Boa noite, Paula, Piotr, Marcelo. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o Piotr e o Marcelo resumiram bem o quadro, né? Acabaram os debates que reuniam até agora os protagonistas e os coadjuvantes. No caso do Brasil, chegou a reunir até figurantes, né? Menos que coadjuvantes. O que interessa, se você pega uma pesquisa eleitoral, você vai direto ali para saber Lula e Bolsonaro como é que estão, Flávio e Lula. Um debate entre os dois, esse sim é interessante. O de ontem, com a presença deles, não faria sentido. Não existem mais no Brasil, não existe mais espaço para você juntar todo mundo. Essa legislação que obriga a que se convide todo mundo, ela acabou com esse tipo de debate. Porque se você deixasse o convite por conta dos organizadores, eles certamente chamariam os protagonistas, os que têm chance, e aí seria um debate interessante. Este debate de ontem foi soporífero, né? Está aí o nosso Kassab dormindo mesmo. E o Caiado fez bem de brincar com isso, vai fazer o quê? Eu confesso que, esquecendo as minhas obrigações profissionais, aí eu não fui até o fim, não. Durou pouco. O meu interesse não deu. No segundo turno, aí sim, a maneira americana, você vai ter dois possíveis, né, presidentes, um tentando a reeleição, o outro desafiando e com chances fortíssimas. Aí interessa. Este debate, enfim, do primeiro turno, eu acho que morreu ontem. Ninguém nem deveria tentar fazer, porque não vai conseguir a presença dos dois que interessam e que chamam o público. A audiência nunca foi alta e ontem imagino que tenha sido baixíssima, né? Enfim, acabou uma era da televisão brasileira. E o presidente Lula voltou a dizer que o seu filho Lulinha deve explicar a atuação suspeita e também acrescentou que não vai atuar nas investigações. A fala aconteceu neste domingo à TV Record. Quem está impune se cometeu erro. Portanto, esse é o meu papel do presidente. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos, ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então, é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então, que a diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem. O petista também comentou a conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por telefone. Eu conversei muito sinceramente com ele e foi uma conversa boa, porque no mesmo dia ele ligou para o secretário de comércio dele, que ligou para o meu ministro de Indústria e Comércio e já marcaram uma reunião para a próxima semana. Então já deu frutos. Já deu fruto e eu espero que seja um fruto bem saboroso e gostoso, porque eu quero manter, Maria, uma relação muito civilizada com os Estados Unidos. Eu não sei se é o governo americano, se é o Trump ou se é a assessoria do Trump. Eu, às vezes, tenho a impressão que o Trump é bem melhor na relação política que a assessoria. Né? Eu disse para ele, não é possível, nós conversamos, tudo vai bem. A minha conversa com o Trump é muito civilizada, é muito respeitosa, tanto da minha parte quanto da parte dele. Mas depois do segundo escalão, toma atitudes, sabe, que são impensáveis. E aí nós não podemos aceitar intromissão de um país, quem quer que seja, na coisa do Brasil. Eu disse para o Trump, o Brasil está disposto a trabalhar junto com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Aliás, eu entreguei um documento por escrito para ele. Lula disse ainda que vai se reunir com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, justamente para discutir a questão da taxa das blusinhas.
Eu tive com meu amigo Alcolumbre, quarta-feira tem uma reunião com ele e nós vamos anunciar o fim da taxa das blusinhas para o bem das pessoas que gostam de comprar coisinha pouca por $50. Nós temos muita coisa para o futuro desse país, muita coisa. Vamos lá, Marcelo, essa a gente começa com você. Então, enquanto acontecia o debate na Rede Bandeirantes, a Record soltou essa entrevista, que na verdade já havia sido gravada com a jornalista e também o presidente Lula, que foi até o Palácio da Alvorada para conseguir essa conversa exclusiva com Lula. E ele falou de várias questões, de novo Lulinha, né, que está aí no olho do furacão às vésperas das eleições. Também falou sobre a questão da taxa das blusinhas e da conversa que teve com o presidente Donald Trump na última sexta-feira. A primeira coisa que chama a atenção é a tentativa que ele faz quando é indagado sobre essa questão do filho, do Lulinha, né? A tentativa dele de se distanciar do problema, assim como, olha, se ele for culpado, né? E aí ele é que vai ter que se explicar, ele que seja punido, assim como quem diz, olha, eu não estou sabendo direito do que se trata, né? Mas se ele for culpado... Bom, do que se trata é o seguinte, é o filho do presidente da República fazendo tráfico de influência no governo do pai, usando a condição dele de filho do presidente da República, né, para conseguir bons negócios junto, por exemplo, ao Ministério da Saúde, né? Como é que alguém pode imaginar que o pai dele, que é o presidente da República, não sabe disso? Como é que alguém pode conceber que ele, Lulinha, esteja fazendo isso pelas costas do pai? Ele chega para o ministro da Saúde e diz assim, olha só, eu quero que você compre sem licitação aquele remédio à base de maconha do fabricante, que é meu sócio, eu ganho dinheiro. Ué, é evidente, né, que o ministro da Saúde, ou qualquer outro ministro, né, vai entrar em contato com o presidente da República e dizer, olha só, o seu filho esteve aqui e tal, é isso e aquilo. Como acabou de revelar ontem ou anteontem, o Estadão. O Estadão revelou o quê? Que o senhor Lulinha, junto com a sua sócia, essa senhora Roberta Luxinger, muito dinâmica, por sinal, né, que deu essa declaração, para mim, a melhor de todas, né? Ela disse, eu, o Fábio e o Fefê, é como se fôssemos um só. Né? Para onde um vai, os outros também vão. Agora, tem uma coisa, disse ela. O Fábio, que é o Lulinha, não faz quase nada. A gente preserva ele. Ele só entra quando é necessário. Né? Adivinha quando é necessário? É necessário quando, por exemplo, eles querem armar uma negociata envolvendo um empresário que quer fazer negócios com o governador, com o governo do Maranhão. E aí, eles precisam que o Lula, né, o pai do Lulinha, receba o governador do Maranhão em audiência para acertar a liberação de verbas para essas obras que serão tocadas pelo empresário que vai pagar uma comissão para o Lulinha. E aí o que acontece? O Lula marca uma audiência, recebe em audiência o governador do Maranhão. Então é óbvio, o que aconteceu? O Lulinha ligou para o pai e disse, pai, preciso que você receba em audiência o governador do Maranhão para fechar um negócio numa obra aí de um empresário que é nosso cliente, é cliente ali do nosso grupo, como é que é o nome? Eles têm até o nome de um bicho para o grupo, os mussaranhos, acho que é isso, né? Que é um bichinho que parece um rato. Não é um rato, mas parece um rato, é pequenininho, mas tem um apetite insaciável. Né? Então, ô papai, né, recebe aí o governador do Maranhão, que é para ver se a gente fecha esse negócio. Então, como é possível que depois de uma notícia dessa ser divulgada, este senhor ainda tenha a cara de pau de fingir esse distanciamento? Olha, eu não sei, estão falando aí, mas se ele for culpado, ele que se explique. É evidente que ele tem conhecimento de tudo, até porque é preciso a chancela dele, a autorização dele, para que o filho feche essas negociatas envolvendo órgãos do governo que o pai dele chefia. Né? Então, não dá para fingir que não é com ele. Né?
É isso, Marcelo. Musaranho é o nome do bichinho, é um mamífero, era o nome do grupo do WhatsApp. Daí a gente está exibindo na tela. Foi revelado pela revista Veja na última sexta-feira. Era um grupo do qual participavam o Fefe, que é o Fernando Bittar, o dono formal do sítio de Atibaia, também o Lulinha e a Roberta Luxinger. Muito sugestivo aí o nome desse grupo, dessa trinca. Diga, Piotr. Bom, vamos rapidamente aos 3 pontos ali. O Lula, quando vai falar do Trump, é tigrão no palanque e gatinho ao telefone. Você vê como ele mudou, né? Até outro dia estava aí esbaforido, cheio de impropérios, mas parecia um tigrão, para a plateia domesticada. Aí ao telefone, não, nossa conversa é civilizada, ou seja, ou uma coisa é verdade e a outra é mentira, porque não dá, as duas coisas não são verdade. Então, o que o Lula teve foi um banho de realidade e alguém falou para ele, para de falar bobagem porque nós temos uma relação com os Estados Unidos e os empresários brasileiros é que estão sofrendo e por erros seus. Foi isso que ele ouviu. E como ele está ruim agora, esse assunto pegou nas pesquisas também qualitativas, as pesquisas que o Palácio Planalto tem feito. Não colou a ideia de tarifável, como eles queriam dizer, questão da soberania, essa ideia não colou. Eu estava antecipando isso lá atrás aqui, as pesquisas estão mostrando que isso não pegou, então é melhor fazer um acordo com os Estados Unidos ou sinalizar uma boa ideia para ver se reduz alguma coisa até a eleição de outubro. Porque isso está pegando mal para o Palácio do Planalto e para a imagem do Lula. O Lula é o culpado hoje de ter esse tipo de problema nas tarifas. Já é a percepção global, mais coletiva das pessoas. Então, em vez de continuar no papel de tigrão de palanque, virou gatinho para falar com o Trump. Isso mostra o quão fraco o Lula é do ponto de vista diplomático. Aquela ideia de que vamos resgatar o Brasil, tudo bobagem. Sobre o Lulinha, eu vou ao que o Marcelo mencionou. Marcelo, me permita, vamos juntar a você. O tráfico de influência já é o problema. O Lulinha está lá, já é um problema. Foram 18 vezes que ele foi ao Palácio do Planalto. 19 minutos e 4 horas duravam os encontros do Lulinha lá. Por que ele foi tanto ao Palácio do Planalto? O fato dele estar lá já é um problema, porque é muito tempo. O tráfico de influência já é antiético. E se alguma coisa aconteceu ali, já é criminoso. E ele fala assim, não, mas você foi... Peraí, o presidente não se incomoda com o filho dele toda hora lá, falando com um monte de gente no Palácio do Planalto. Ele tem tantos amigos assim na equipe do presidente Lula. Claro que não tem. Esse é o problema. E o Lula tenta se distanciar, né? Olha, não, se ele tiver alguma coisa... Se ele tiver, olha que está sendo provado agora, evidenciado pelo que a gente está sabendo das informações que saem da própria Polícia Federal e nessa investigação. E, por fim, a questão da taxa das blusinhas que você mencionou, Paula... o Lula está preocupado que ela vence agora dia 8 de setembro. Veja só, o governo quis a taxa das blusinhas, a gente já mostrou isso aqui, o Haddad dizia claramente, o Lula falou que o Haddad pediu o que ele queria, bom, está tudo certo, porque queriam mais imposto. Essa foi a tônica do governo. Mais de 30 vezes se aumentou a alíquota, criou-se novos impostos no Brasil na gestão Lula agora, nesse terceiro mandato, porque as contas estavam em frangalhos, porque o governo gasta mais do que arrecada. Aí agora, por uma questão eleitoral, o Lula estava perdendo para o Flávio lá atrás, chegou pesquisa em que o Flávio passou a dianteira das pesquisas de opinião, e o que aconteceu? O Lula pegou, vamos tirar a taxa da blusinha, só que ela vence dia 8 de setembro. Você imaginou se voltar a taxa da blusinha agora? O Lula tem problemas no período eleitoral. É só meramente eleitoral. É uma hipocrisia só essa questão por parte do governo Lula. E teve aquela vergonha, porque o Lula disse que foi o Haddad quem quis a taxa da blusinha, depois o Haddad, numa dessas sabatinas aí, semana passada, retrasada, nós até exibimos aqui, ele disse que não foi bem isso, que não era ele que queria a taxa das blusinhas, lembram disso? Então. Pois é, agora está voltando a discussão, porque a medida... já avisou que a coisa estava feia. Exato, é por medida provisória que cai agora no dia 8 de setembro. Exatamente, é por isso que exatamente, é uma medida provisória. Diga, Augusto. Olha, o Lulinha não tem que dar explicações, ele precisa arrumar um álibi mesmo nos mambembe para tentar escapar do julgamento por um crime. O Lulinha está vivendo num bairro dos ricos, em Madrid, e ele nunca trabalhou. Ele vive da profissão de filho do presidente. Bastava isso. Bastava ele manter essas relações com pessoas que ele visitava no palácio para fazer o seu papel. Era isso que a cúmplice dele, a comparsa, queria. Ele mostrou lá, o Lulinha está querendo isso aí. Agora, o Lula são os dois cacoetes, né, do PT que ele
ele que determina. Primeiro, eles não conseguem falar a palavra corrupção. Ele diz erro. Se ele cometeu algum erro, erro nada, é crime mesmo. A Dilma dizia mal feito, é crime mesmo. Agora, se ele cometeu, como se? Essa dúvida não cabe mais. O Lulinha mora num bairro onde só pode morar milionário. Como é que ele, sem nunca trabalhar, ficou multimilionário? Como? Porque sabe exercer a profissão de filho de um presidente larápio. Ele só podia ser ladrão também, do nosso dinheiro. E é o que faz o Lulinha. O Lula, só ele sabe a verdade. Mas, de novo, o Lula não vê nada. Ele não viu o Mensalão, ele não viu o Petrolão, ele não viu nada. Nem a Rosemary Noronha, ele admitiu que tinha visto. Agora, dizer que não sabia que o filho estava metido com essa Roberta, o sobrenome, para mim é impronunciável. Já decidiram qual é? Tem algumas versões, né, Augusto? A gente adotou Luxinger, mas parece que Luxinger, enfim. Então, pronto, Luxinger. Soa bonito. Agora, o Lula para com essa de não sabe de nada. Se você não sabe nem o que o teu filho faz, se você não sabe o que o teu ministro ali do lado faz, então é o seguinte, está exercendo o papel, uma vez eu comparei num artigo, vou publicar outra vez. Ele lembra o São Jorge de Bordel. Todo bordel do interior tinha aquele quadro de São Jorge em cima de um corcel, né, combatendo o mal. Isso. Então, na sala era aquela tremenda zoeira, né? Na sala da zona. Mesmo tinha aquele quadro. E o São Jorge ali, impassível. Tá? Então eu brinquei nesse artigo dizendo o seguinte, o Lula é o São Jorge do bordel, porque tem tudo acontecendo no palácio, só ele não vê. Só ele não vê, ele está lá, combatendo a pobreza, tá? E não vê o que se passa na sala e nos quartos de um bordel. Porque não há muita diferença, não, entre um bordel e o Palácio do Planalto. 18h14, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer mais detalhes da vida, entre aspas, espartana de Lulinha na Espanha, como disse o vice-presidente do PT, o Washington Quaquá, do condomínio de luxo onde vive o Lulinha, Augusto. A gente vai trazer esses detalhes, mas antes, a gente vai para o intervalo comercial, eu vou pedir, claro, antes para a nossa audiência participar de Oeste Sem Filtro. Quer falar? Posso só falar uma palavra, uma frase sobre o Trump que eu esqueci? Eu prefiro entrevistar o intérprete, que é o que fala em nome do Lula, ele não fala nem the books on the table aí em inglês. Eu não sei o que ele conversou com o Trump, nem ele entendeu nada, depende do intérprete. Foi o intérprete que inventou que o Obama tinha dito o cara. Esse tipo de gíria não tem correspondente em outro idioma. Ele inventou. No caso, ele está inventando um telefonema com uma conversa com o Trump que pode perfeitamente não ter existido. Pois é, segundo relatos, durou 1h20 a conversa, Imagina. Augusto. Vamos pedir para a nossa reportagem em Brasília, atrás do intérprete. Exatamente. Que acompanhou a conversa. E o filho do presidente Lula mora num condomínio de alto padrão em La Moraleja, uma das regiões mais exclusivas de Madrid. Os gastos de Lulinha com aluguel e taxas do imóvel ficam em torno de R$35 mil por mês. Lulinha vive no local com a mulher e também 2 filhos. O apartamento tem cerca de 250 metros quadrados e fica num condomínio fechado com portaria 24 horas, piscina, academia, sauna e áreas de lazer. A região é conhecida por reunir empresários, artistas e jogadores de futebol. Entre os moradores estão os brasileiros Vini Júnior e Rodrigo, do Real Madrid. Lulinha vive na Espanha desde 2025 e abriu em janeiro deste ano uma empresa de informática em Madrid. Não há informações sobre como o filho do presidente obtém renda na Espanha para custear as despesas de moradia. Ele foi procurado, mas até o momento não se manifestou. Esses detalhes foram trazidos numa reportagem publicada pelo site Poder 360. Marcelo, eu quero ouvi-lo, mas a gente resgatou aquela fala do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, justamente falando um pouquinho sobre o estilo de vida do Lulinha em Madrid.
Eu conheço bem o Fábio Lula, é um cara que vive hoje em condições espartanas, né, em condições precárias, inclusive, na Espanha. Eu conheço bem. Imagina, um presidente que está há 13 mandatos da presidência da República, se os filhos tivessem cometido ilicitudes e cometessem ilicitudes, hoje era para esse cara estar rico. É um escárnio. E tá, né? Porque tá morando num lugar desse, custa... Só de condomínio ali, locação, R$35 mil é a estimativa que foi publicada na reportagem. E tem uma coisa também trazida pelo site, Paula, me permita só. Parece que na Espanha, você, por lei, quando fecha um contrato de aluguel, aquilo não pode ultrapassar 30% da sua renda comprovada. É uma questão legal na Espanha. Aqui é uma orientação... Sim. Aqui você tem as garantias. Aqui você tem uma orientação, né, de conselheiro econômico. Fala assim, olha, você não pode gastar mais de 30% do aluguel, senão você quebra. Isso é gente honesta. Aqui é só uma orientação. Lá parece que é uma questão legal. Quando você vai fazer um contrato de aluguel, você tem que comprovar pela sua renda que aquilo só representa no máximo 30% ou um terço, 33%, alguma coisa assim da sua renda. Ou seja, ele precisa comprovar que ele está recebendo pelo menos R$100 mil, alguma coisa assim, que é 35, é isso, né? Exato. E é só o aluguel, porque tem que pagar outras despesas. A vida em Madrid não é tão barata assim. Não. Ainda mais com um sujeito que deve ter hábitos bem caros, né? De novo rico. Então, quer dizer, ele não é só um 35, ele tem que ter renda, não é de 35, tem que ter renda de 100 mil, 100 e poucos mil, senão não conseguiria alugar. Ou o aluguel está no nome de outra pessoa também, não sei, né? De repente... Imagina. Olha, o Lulinha... é mais um milagre, né? Na família Lula acontece milagre todo dia. Eu estava achando graça já na declaração de bens aí feita pelo Lula para que a candidatura fosse oficializada, né? Então, aparece lá... Declaração de bens, isso, para fins eleitorais. Aí eu vi, é metade do que ele tinha na última campanha. Empobreceu. Quer dizer, ele empobreceu durante a presidência. A gente sabe que a Janja gasta demais, mas é o nosso dinheiro. Como é que ele pôde perder sendo presidente, fazendo os negócios que faz... ganhando as porcentagens que ganha e tendo um filho desses. O filho, então, daria dinheiro pro pai. Porque o cara tá morando em Madrid, ali morava o Ronaldinho. Tá? O pai falou, então, ele é realmente o Ronaldinho da informática. Como disse o Lula, mas, meu Deus do céu, é muito truque com dinheiro e é muito milagre para pouco santo, né? Lá não tem nenhum. Santo milagre é que não falta. Pois é, e não faltam agora justificativas para o Lulinha explicar, afinal de contas, não é, Marcelo? Ele é alvo de 13 inquéritos, 2 deles sob a relatoria do ministro André Mendonça. Agora o site Poder 360 traz um pouco mais em detalhes como funciona a vida aí, que de espartana não tem nada do filho do presidente Lula, que, como bem levantou o Piotto, como é que ele comprovou essa renda para assinar esse contrato de locação nesse condomínio de luxo? Bom, só para o nosso público ter uma ideia, ele é vizinho do Vini Júnior, né? O Vini Júnior não leva exatamente uma vida espartana, até porque ele tem uma renda anual estimada no equivalente a 300 milhões de reais. 300 milhões de reais é a estimativa da renda dele, e ele mora nesse condomínio. Então, esse condomínio não é para quem leva a vida espartana, não. O apartamento do Lulinha tem 250 metros quadrados, é um apartamento enorme, né? E aí, evidentemente, é um condomínio de alto luxo, num dos bairros mais caros de Madrid, se não for o bairro mais caro. Então, a pergunta é exatamente essa, né? Como é que pode, né? Um sujeito que não... Qual é a profissão dele, né? A única profissão conhecida dele, como o Augusto já destacou, é a de filho do presidente, né? E parece ser uma profissão regiamente remunerada, né? Aliás, é interessante naqueles diálogos que foram divulgados, né, dessa sócia, né, amiga de fé, irmã camarada
do Lulinha, né? Ou do Fábio, como ela costuma chamá-lo, a Roberta do sobrenome complicado, não é Lúcifer, não, né? Eu ouvi vocês pronunciando assim, me pareceu Lúcifer, mas acho que não, é alguma coisa parecida com isso. Tá? Mas essa senhora, né, se gaba, né, perante um interlocutor do fato de que quando Lula venceu a eleição, a última eleição presidencial, ele disse para ela, olha, escolhe onde você quer ficar, eu nomeio você para o que você quiser. E ela disse, não, eu quero ficar onde eu estou, né? Não quero ser nomeada para nada, não quero cargo nenhum, não. Eu quero onde eu estou muito bem. Onde ela está é no grupo lá do bichinho, lá do bichinho voraz, do bichinho que não para de comer, né? Dos mussaranhos. Ela está lá junto com o Fefe, que é o Fernando Bittar, e o Fábio, né? Que não faz quase nada, só aparece quando é necessário, porque a gente precisa preservá-lo. Então, quando é necessário, ele aparece. E com o pouco que ele faz, que é quase nada, segundo a Roberta, ele mora no condomínio de altíssimo luxo, né, num apartamento de 250 metros quadrados, em Madrid, no bairro onde mora, no mesmo condomínio onde mora, um jogador de futebol cuja renda anual é de 300 milhões, é o do equivalente a 300 milhões de reais. Então, realmente, a minha única consideração aí sobre isso, do ponto de vista jurídico, é o seguinte: o que está faltando para decretar a prisão preventiva do Lulinha? Eu acho que já está na hora. Perfeito. Marcelo, a gente lembrou aqui que você disse que o único cargo do Lulinha é ser filho do presidente, mas ele também já foi monitor de zoológico, também aqui em São Paulo, e talvez tenha sido ele, Augusto, acho que matou essa charada na semana passada, quem batizou o grupo de musaranhos. Talvez conhecesse bem como é que funciona esse bichinho que parece um roedor, mas é um mamífero. E conhece os caminhos do enriquecimento, né? Claro. Porque é um fenômeno, né? Fenômeno dos agora, negócios. Quem já, ou é um completo incompetente. Se ele já foi o Ronaldinho dos negócios e agora está vivendo em condições espartanas, que não é verdade, segundo o Quaquá, aliás, tem que levar em conta o que Quaquá diz é um problema, mas enfim, são os ossos da profissão. Alguma coisa não fecha, né? A conta não fecha. Porque, é o Ronaldinho dos negócios e agora está vivendo em condições espartanas. Nunca fechou. Agora está morando onde morava o Ronaldinho, o verdadeiro. O fato é que, vamos lá, né? Se o Lula de verdade quer que o filho passe a limpo essa história, manda vir para o Brasil e responder aqui, vai. Porque daqui a pouco o advogado da Roberta Luxinger e do Fefe, que é o Fernando Bittar, o outro sócio, vai começar a falar, pera, só nós vamos pagar essa conta aqui no Brasil enquanto o Lulinha está na Espanha? É um tremendo corrupto, né? Não é nenhum menino também, não. Ele já está com 50 e poucos, é corrupto. Agora, só fazendo uma pergunta para o Marcelo, a Polícia Federal pode pedir essa prisão preventiva do Lulinha ou o ministro André Mendonça pode determinar de ofício essa prisão, Marcelo? Eu entendo que juiz não pode mais decretar prisão de ofício. Isso aí já foi afastado pelo uma das últimas reformas sofridas pelo Código de Processo Penal. A prisão tem que ser requerida ao juiz e ela pode ser requerida tanto pela polícia, nessa fase ainda de inquérito, quanto pelo Ministério Público, né? Então, a Procuradoria-Geral da República poderia requerer a prisão preventiva do Lulinha, mas considerando quem é o atual Procurador-Geral da República, é mais fácil porcos voarem do que esse requerimento aparecer. E a Polícia Federal suspeita que a empresária Roberta Luxinger gastava cerca de R$100 mil por mês para manter uma casa usada pelo Lulinha. Numa conversa de agosto do ano passado, Roberta também trata do pagamento de passagens aéreas para o filho do presidente. No diálogo com o empresário Kleber Ribas, Roberta pergunta quando um homem identificado como Freitas faria um pagamento e diz que precisava do dinheiro para pagar passagens para o Lulinha. A seguir, a gente vai reproduzir um trecho da conversa entre os dois. Mensagem da Roberta. Bom dia, tudo bem? Deixa eu falar, o Freitas paga quando? Aí, será que ele não paga hoje, não?
tem que pagar essa bosta dessas passagens para o Fábio. Aí vai pagar com o dinheiro do Freitas, tá? E eu uso um palavrão. Estou reproduzindo aqui na íntegra, claro. Vocês me perdoem. Claro. Inclusive, nossa audiência, eu sei que é horário aqui da família brasileira, mas vamos lá. O Kleber Ribas, então, responde. Ele paga sempre dia 28, vou ver com ele aqui. Bom dia. Roberta, se você souber o que o outro disse, eu fui cortar o negócio, daí eu falei, ô Fábio, agora acabou porque a casa por mês a gente gasta em torno de 100 mil. Então, assim, não vai dar mais para ter essas passagens. Ele falou, eu vou ficar pedindo pro Kleber e pro Checon. Eu ri pra caramba, eu falei, boa sorte para você. Ao analisar a conversa, a Polícia Federal afirmou que ainda é necessário aprofundar a investigação para esclarecer qual imóvel Roberta se referia. O diálogo indica que o pagamento de passagens à Lulinha seria frequente e poderia ser interrompido por causa das despesas com a casa. A Polícia Federal também aponta que Kleber Ribas pagou pelo menos R$2.500.000 a Roberta entre 2024 e dezembro de 2025. Em diferentes conversas, a empresária cita que parte dos valores seria usado para pagar passagens aéreas de Lulinha. A defesa do filho do presidente Lula afirmou que a casa citada na conversa nunca pertenceu ao empresário e que ele apenas se hospedou no local de forma esporádica. A defesa de Roberta não quis comentar o diálogo. Já a defesa de Kleber Ribas disse que os trechos divulgados são vagos e descontextualizados e negou o favorecimento nos contratos firmados com o governo federal. Piotr, mais uma revelação agora do jornal Estadão, nessa troca de mensagens aí da Roberta Luxinger. Tinha ali um fluxo de pagamento intenso, me parece, ali, segundo as investigações da Polícia Federal, com pagamentos de passagens aéreas e também parece o aluguel de uma casa em Brasília, onde ocorriam as reuniões entre Lulinha e Roberta e interessados nas altas esferas do poder. Bom, nós tivemos uma frase ali da defesa do Lulinha dizendo que ele só se hospedava lá esporadicamente. A Roberta Luxinger disse tempos atrás que recebia o Lulinha em casa. Estou imaginando que seja aquela mansão de Brasília. Então não restam mais dúvidas que essa mansão é a que custava, provavelmente essa custava 100 mil. Tinha até uma mensagem, nós inclusive reproduzimos, da Roberta Luxinger para a funcionária da casa, dizendo que o Lulinha iria chegar com visitas, para ela preparar o quarto de hóspedes para as visitas do Lulinha. Agora vem o quarto dos kids. Esse quarto dos kids. O quarto dos kids. Acho que supõe que seja dos filhos. Das crianças. Bom, enfim, das crianças. Agora, o sistema, se você fizer uma transferência hoje acima de 5, 6, 7 mil reais, a Receita Federal vai querer saber o que você fez. Todo esse dinheiro para lá e para cá, 2 milhões para cá, 100 para lá, não sei do que. Como é que essas pessoas justificavam isso? Ou elas conseguiam, digamos, passar abaixo do radar da Receita Federal, o que é impossível, tá? Porque a Receita Federal tem um sistema de monitoramento bem competente. Aliás, tem uma coisa que é de primeiro mundo no Brasil, é a Receita Federal. A questão é, e se pegava não acontecia nada? Bom, aí já é um outro plano, já não é mais da Receita Federal, né? Quem é que eventualmente passava pano por uma transferência? Ou alguém dava nota disso? Mas dava nota com prestação de serviço, que serviço? E por que recebia? Porque nós estamos falando de cifras vultosas, né? Estamos falando de 2,5 milhões ao longo do tempo, 100 mil por mês para alugar uma casa. Não adianta as defesas agora ficarem nesse rame-rame dizendo está descontextualizado, não, eu não vou comentar porque isso é um vazamento. Escuta, está tudo aí. Até porque os aposentados foram roubados. Ninguém mais tem dúvida disso. Os aposentados foram roubados. Tinha uma série de relações espúrias ali com tráfico de influência para poder falar com o INSS, o ministro da Previdência. O Carlos Lupe sumiu, o Carlos Lupe também, né? Ninguém mais fala nada. Aliás, a Procuradoria está insistindo para tirar o caso do ministro André Mendonça, porque não teria ninguém com foro por prerrogativa de função. É óbvio que no escândalo do INSS também deve estar o nome do Carlos Lupe. É um ex-ministro. Mas ex-ministro também continua sendo investigado dentro do Supremo por decisão, inclusive, por uma inovação do Alexandre de Moraes. Não vai mudar a regra agora tem que fazer pela mesma regra. A regra que valeu ontem tem que valer agora também. Ou vai ser casuísmo. Então não vamos permitir esse casuísmo. Tanto que o ministro André Mendonça acho que nem deu bola para essa solicitação da PGR. Interessante, a PGR agora está preocupada com foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Não fez nada em relação aos presos do dia 8.
ao ex-presidente Bolsonaro, todos os outros que não tinham nada para ficar no Supremo foram julgados no Supremo. Então agora vai ser todo mundo julgado no Supremo. O negócio vai ficar assim, dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Pois é, interessante, Marcelo, não sei se a gente tem novamente para exibir a troca de mensagens, não vou ler mais uma vez, mas só a troca de mensagens para a gente exibir na tela, me recuso, da Roberta com o empresário, foi de 25 de agosto de 2025. Marcelo, parece que a coisa já estava apertando, porque ela estava incomodada de ter que pagar a passagem, mais o valor da casa de R$100 mil. A gente lembra que nesse contexto já tinha a Operação Compliance Zero, já tinha eclodido ali o escândalo da farra, da roubalheira dos aposentados, o Lulinha já tinha se mudado para a Espanha, quer dizer, o cerco começou a se fechar e ela estava reclamando ali de ter que pagar passagem, mais 100 mil do aluguel da casa em Brasília. Petista, eu acho que petista não viaja em classe econômica, né? Devia ser passagem de primeira classe, né? A Dilma, pelo menos, se recusa a viajar da China para o Brasil em classe econômica. Eu acho que o Lulinha devia também cobrar passagem de primeira classe, né? Pedir, né? Cobrar no sentido de exigir que pagassem para ele. E esse empresário, esse Kleber, se eu não estou enganado, justamente ele é quem tem negócios com o governo do Maranhão, né? Além de outros órgãos do governo federal. Me parece que tinha contratos milionários com repasses do Ministério do Desenvolvimento Social e do governo do Maranhão. E era tudo isso intermediado pelo insaciável grupo dos Mussaranhos, né? Então era um esquemão, né? Um esquemão que agora está vindo à tona. Eu acho que, insisto nesse ponto, né? Quer dizer, há no mínimo uma incoerência no fato de que ainda não tenha sido decretada a prisão preventiva de um investigado que está no exterior, tem residência no exterior. Um dos fundamentos da prisão preventiva é a probabilidade de fuga. Se o indivíduo não tem residência naquilo que os velhos doutrinadores do processo penal chamavam de distrito da culpa, né? Distrito da culpa é onde você está sendo processado por aquele crime. Então, se você está sendo processado por um crime no Brasil e você tem residência no exterior, a sua facilidade para fugir, para desaparecer, né? Para escapar da jurisdição brasileira é maior. Então, me parece que não se justifica aí essa não decretação da preventiva do Fábio, né? Do Lulinha. Claríssimo é que o filho do presidente candidato à reeleição é corrupto. E, junto com os amigos, ele andou embolsando o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, nós estamos justificadamente indignados e queremos isso, a prisão dos responsáveis. Ele é um. Perfeito, 18h38. E é isso mesmo, Marcelo. O Kleber Ribas, o empresário que é o dono daquela empresa Structure, que tem negócios aí com o governo do Maranhão e também com o governo federal. Quer comentar? Não, só para pegar uma incoerência do governo Lula, das frases do Lula em relação ao Lulinha. Você se lembra que o ministro Alexandre de Moraes pediu a deportação do ex-perito do TSE, o Talhaferro? E olha que o Talhaferro, até aquele momento, não havia nem inquérito aberto, né? E o governo Lula é quem opera esse tipo de coisa, porque o ministro do Supremo pede, mas quem tem que fazer isso é via, obviamente, o Ministério da Justiça aqui no Brasil. E depois, obviamente, envolve todas as áreas diplomáticas de um país com o outro, até chegar à justiça italiana. A justiça italiana, por enquanto, deu de ombros essa situação, porque é tão absurda. E no caso da Carla Zambelli, mesmo com a condenação aqui no Brasil, viu uma série de absurdos no processo. Se o Lula quer que o filho se explique, então, por exemplo, claro que o ministro André Mendonça não vai fazer isso, porque não tem o mesmo comportamento do ministro Alexandre de Moraes, mas pede para vir, então, de boa vontade, vem aqui e responde aqui pessoalmente. Pronto, está aqui, pronto. O Brasil não é um país mais que persegue
Não os da esquerda, né? Porque os da direita podiam ficar em qualquer lugar do mundo que eram perseguidos com pedidos de deportação. Veja a incoerência dessa frase do Lula. Ele não está nem um pouco preocupado, ele não quer que o filho venha nada, ele não quer investigar nada. A verdade é essa. A temperatura política em Brasília atingiu o nível máximo após o vazamento de conversas obtidas pela Polícia Federal envolvendo o filho do presidente Lula. As mensagens expõem um clima de forte apreensão e revelam articulações financeiras que reabriram o debate sobre o uso de influência no governo federal. Ao mesmo tempo, reportagens detalham a rotina de alto luxo mantida no exterior, levantando questionamentos severos sobre a origem dos recursos e provocando reações duras de juristas, que já cogitam medidas judiciais mais drásticas. Com a ausência dos principais nomes no primeiro debate e o impacto direto dessas denúncias nas intenções de voto, o cenário eleitoral ganha contornos de extrema incerteza. As últimas pesquisas indicam um acirramento histórico na corrida presidencial, sinalizando que os desdobramentos das investigações serão decisivos para os próximos passos do país. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para acompanhar os próximos desdobramentos em primeira mão.